Amém, glória a Deus, aleluia. Amém, queridos? Podem se sentar. O senhor pode trazer? Vai projetar, ok. É uma alegria muito grande estar aqui, ministrar da parte do Senhor para vocês. Estou muito feliz com o encargo dessas equipes de ministrar para as crianças. Já vai para quase 16 anos no final do ano que eu e meu esposo temos um ministério ali em Goiânia, na Igreja Videira e também no estado de Goiás. E eu estou ali também dirigindo a Escola Videira de Goiânia, sou diretora de uma escola de ensino fundamental. Tenho uma alegria imensa de ser discípula da pastora Márcia. E estou muito feliz em ter aceitado esse convite do pastor Fernando para vir na Assembleia de Deus de Manaus, um povo precioso, amém, irmãos? Vocês são muito preciosos, muito atentos à ministração da palavra, e eu creio que cada palavra que está sendo liberada, cada versículo que está sendo lido, há um Espírito derramado, e Deus tem compromisso com a palavra dele, amém, irmãos? Ao final desse dia, você vai estar cheio da palavra, e cheio do Espírito, e você vai também estar cheio da coragem, para aplicar aquilo pelo qual você tem sido desafiado. Há uma capacitação do alto, sendo preparada pelo Espírito na sua vida. Não se assuste. Se logo amanhã pela manhã um dínamo do Senhor tem invadido o seu coração e você está cheio da coragem, cheio da fé, cheio da ousadia para liberar a vida de Deus que está sendo compartilhada todo esse dia para nós. Amém, irmãos? Quando eu ouvi o tema dessa conferência, eu fui depender do Senhor, e o Senhor me falou que era para começar ministrando para você nesse dia, a respeito da identidade do líder. Quem é líder aqui? Quem ainda não é? Levanta a sua mão. Aqui a maioria são líderes, aqueles que ainda não são, se tornarão. Amém? Então, irmãos, o Senhor falou comigo algo sobre a identidade do líder. Nós temos ali um pato olhando no espelho e se enxergando como um cisne. O que eu queria falar para você nesta manhã? Antes disso, eu queria só falar rapidamente. Nós temos uma editora, eu e meu esposo, que se chama V3, que na verdade é Valéria, Vinícius e Vitor. Meu esposo lançou essa editora, porque são os 3 V's da vida dele. A esposa e os 2 filhos. Nós temos um filho pastor, um outro filho discipulador. Um se chama Vinícius, o outro se chama Vitor. E nós lançamos. E aqui tem alguns dos nossos materiais. Eu queria só mostrar rapidamente. Eu lancei um livro para evangelizar crianças com aquele símbolo da pulseira. A minha discípula, a pastora Ana Cláudia, vai estar mostrando para vocês como evangelizar uma criança. Esse livro é para criança. Ele parece um brinquedo. Eu trouxe poucos livros, porque é longe, a gente vem de avião. Com todos os símbolos da pulseira, tem uma historinha, e depois a própria criança pode ler, aquela que sabe ler, na letra bastão. Cada símbolo tem um versículo e algo para a criança. E no final, a criança tem a oportunidade de escrever o nome dela. Aqui na cabecinha da criança tem um pontilhado. E a criança escreve: sou filho de Deus. Esse livro é dela, parece um brinquedo. Ela manuseia, é colorido. E nós usamos num projeto do circo lá na Escola Videira. E é muito bom. Eu tenho também um outro livro, que também é para líderes de criança e líderes, a igreja em geral, que se chama Escolhidos desde o Ventre. Onde eu falo que existem 3 livros que norteiam a nossa vida. Há um livro que o Senhor escreveu a nosso respeito. E há um livro que todos nós estamos escrevendo a cada dia, com os nossos atos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Eu falo de 3 livros, e eu falo de um livro que está em Apocalipse. Também falo da Bíblia. Então, esse livro é um livro baseado no Salmo 139, onde diz que Deus teceu a história da sua vida antes mesmo de você nascer. E de maneira assombrosamente maravilhosa, Ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Amém? Aqui também tem um livro do meu esposo sobre a armadura de Deus. Gostei muito porque a pastora falou sobre a armadura. Meu esposo é um mestre da palavra, também ministra sobre Apocalipse, sobre a guerra espiritual. É um livro muito bom, nós colocamos alguns à disposição. E temos também um livro do Marcos sobre a fé. Ele tem um programa na rádio, chama Fé para Mudar a Sua História. O meu marido era um médico ímpio, que gostava muito de viver.
e tinha uma empresa, tem ainda, nós temos uma empresa que é um laboratório de medicina com mais de 17 unidades na cidade de Goiânia, e ele foi acometido por um câncer. Ele teve um câncer, ele teve a morte, teve leucemia, mieloide aguda 4. O testemunho do meu esposo é tremendo. Ele não dá o testemunho nesse livro, ele só fala de fé. Ele está escrevendo um livro sobre o testemunho dele. Ele foi curado de câncer, de uma leucemia, foi curado de uma infecção, saiu desse câncer estéril, e depois desse câncer, nós tivemos um encontro genuíno com o Deus da salvação, com o Deus da cura, e também o Senhor nos deu um outro filho, que se chama Vitor, por causa da vitória do Senhor nas nossas vidas. E por último, a gente tem vários livros dessa editora, mas eu trouxe apenas 5. Eu sou diretora de uma escola, sou educadora, sou mestre em educação e também escrevi esse livro, chama o Manual do Educador. O Senhor nos deu uma visão de escola por princípios, né? Existe uma abordagem para ensinar através dos princípios bíblicos. E aqui é o manual do educador ou do diretor. Todos os passos para abrir uma escola, o papel do coordenador, o papel do professor, da educação infantil, do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2. Esse aqui é de presente para o pastor Fernando, mas tem uma outra lá. Pode vir receber seu presente. O manual, tem uma alegria de presentear. A nossa pastora Márcia também mandou uma mala de livros para o Senhor, de palavras, porque o Senhor é uma fonte, né? E o Senhor vai receber aquelas verdades e vai jorrar aqui nesse estado do Amazonas. Amém? Obrigada Ana Cláudia. Bom, irmãos, agora nós vamos ficar com a identidade do líder. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou chamar o líder aqui de um discípulo. Amém? Sabe qual que é o maior desafio de uma igreja, de um pastor de crianças? O maior desafio de um pastor de crianças é levar a igreja a enxergar as crianças com os olhos de Deus. Aqueles olhos que o Senhor enxerga as crianças. Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Amém, irmãos? Então, para começar as ministrações que eu vim compartilhar com os irmãos, eu gostaria de falar sobre a identidade do líder. Por quê? Porque eu quero desafiar você a se ver, em primeiro lugar, com os olhos de Deus. Deus tem um olhar a seu respeito. Deus tem pensamentos bons a teu respeito, líder. Pensamentos de paz e não de guerra. Amém? Então, próximo slide. Eu vou passar aqui, né? Eu vou direcionar para onde? Para cá mesmo? Isso. A identidade de discípulo. Eu quero desafiar você a se ver na luz de Deus. O Senhor me deu um personagem, que foi falado aqui hoje já um pouco a respeito dele, Davi. Nós vamos falar 2 palavras sobre Davi. Aqui eu vou colocar algumas características. Eu não vim falar da identidade de um rei. Eu vim falar da ascensão de um líder. Porque quem foi fiel no pouco, sobre o muito Deus coloca. Amém? Isso foi dito aqui hoje. É um dos princípios da vida do líder. Nós temos o manual do líder também. Muito bom esse manual que eu vi do pastor aqui. Irmãos, e Davi, ele foi bem sucedido em tudo. Muito antes do profeta Samuel vir com óleo do azeite, com um chifre cheio de azeite, ungir Davi como líder. Davi já tinha uma identidade de líder. Nós vamos ver aqui algumas coisas rápidas que ele passou. Nós vamos viajar um pouquinho, alguns versículos de 1 Samuel, de 2 Samuel, para mostrar para você. Você vai se identificar com algumas coisas que pode estar te barrando, que pode estar te parando, que pode ter produzido uma crise no seu ministério, mas você vai ver como Davi venceu, e você também vai vencer. Posso ouvir um amém dos irmãos? Glória a Deus. Irmãos, identidade. Todo mundo tem uma carteira de identidade aí na bolsa? Não precisa te pegar, não. Lá tem sua foto, sim ou não? Pois é, só que existe uma outra identidade. Existe um outro retrato, a meu respeito e a teu respeito, que se chama autoimagem. É como você se vê. A sua identidade tem lá a sua foto e tem lá a sua digital. Essa é a que o mundo natural vê. Mas existe uma outra identidade, que é na parte da sua alma, na parte do seu ser, que é como você se vê, não naquela foto. E eu creio que é sobre isso que nós vamos estar falando
nessa manhã, ou quase hora do almoço já. A psicologia chama esse retrato de autoimagem. É o seu senso de valor. Será que você dá o valor devido à sua pessoa, como Deus dá? Será que você sabe que foi pago um preço por você? O seu valor. Você sabe que o valor de uma coisa está ligada àquilo que as pessoas querem pagar por ela, sim ou não? Aqui existe um iPad da Apple. O valor desse iPad é o quanto eu estou disposta a pagar para adquirir esse iPad. Amém, irmãos? Qual que é o seu valor? O seu valor é exatamente aquele preço que alguém pagou por você. Deus pagou tudo o que Ele tinha por mim e por você. Esse é o seu valor, esse é o meu valor. Você sabe que Jesus Cristo, Ele deu valor em você mais do que a si próprio, porque Ele morreu por mim e por você. Então essa autoimagem que eu quero falar aqui hoje, ela é adquirida na infância. Quando você nasceu, normalmente você nasceu num ambiente familiar. Os seus pais, os seus familiares foram responsáveis por ministrar, por desenvolver em você uma identidade. Aquilo que seus pais falaram a seu respeito, aquilo que você cresceu vendo, é aquele valor que você sente que você tem. Agora, eu quero te falar uma coisa. É difícil você lidar com uma pessoa que foi acostumada a saber que o valor que ela tem vieram de fatores externos. Que fatores são esses? O desempenho, aquilo que você consegue fazer, ou então a aparência, aquilo que você olha no espelho e vê, o espelho natural. Mas o seu valor não está ligado ao seu desempenho, aquilo que você consegue fazer ou aquilo que você deixa de fazer. O seu valor também não está associado à sua aparência, nem à sua estatura, nem ao seu peso, nem à sua classe social, nem mesmo os seus títulos, nem mesmo a sua capacidade da oratória, nem mesmo a sua criatividade. Nada disso define o seu valor. Alguém já definiu o seu valor. O seu valor é exatamente aquele preço que foi pago por você. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, esse conceito errado, a psicologia diz que você tende a se relacionar com os outros exatamente pela maneira como você se vê. Então é muito importante para um líder saber qual é o seu autorretrato, porque você vai projetar nos seus relacionamentos exatamente aquilo que você acha que você é. Tudo que você pensa será projetado nos seus relacionamentos. A identidade de um discípulo. Quem aqui é discípulo de Cristo? Você sabe que a nossa visão do nosso ministério infantil é formar discípulos de Cristo desde a infância. Amém? Esse é o nosso chamado. Esse é o chamado de Cristo. A igreja primitiva trabalhou fazendo discípulos. Deus não mudou o que Ele pensa a respeito da igreja de hoje. Nós temos que fazer discípulos. E nós fomos chamados para fazer discípulos para Cristo desde a infância. Nós vamos pregar a mesma visão para as crianças, para os juvenis, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos e para os velhos. Por quê? Eu fico muito feliz, porque nós estamos ministrando a mesma palavra, nós estamos vivenciando a mesma visão para todas as gerações ao mesmo tempo. A única diferença é que nós usamos visual, é que nós usamos a didática, que nós usamos o lúdico, que nós usamos a ciência da psicologia, a ciência da pedagogia, a ciência da antropologia, para quê? Para expressar Cristo, para mostrar Cristo. Eu estou pregando uma palavra aqui do Antigo Testamento, mas deixa eu te falar uma coisa, o Espírito de Deus se apossou de Davi, e Davi lograva êxito em todos os seus empreendimentos, mas hoje o Espírito de Deus não mais vem e reveste as pessoas como no Antigo Testamento, porque hoje o Espírito de Deus habita dentro de nós, o Espírito de Deus habita no nosso coração. Por isso, como Davi venceu, como Davi atravessou e ele conseguiu vencer tudo aquilo que veio contra a liderança dele. Hoje você tem um Espírito que está dentro de você, que está dentro de mim. Então nós temos que nos mover de acordo com esse Espírito. E esse Espírito agora de Cristo vai crescer dentro de você e vai manifestar e vai sobrepujar a sua própria vida. Então, queridos, a identidade de discípulo
É isso, a sua autoestima, a autoestima de um líder, depende de como ele se vê em Deus. Eu gosto muito de conversar com o pastor Fernando, porque ele é alguém que se vê em Deus. Ele olha para os desafios e ele não teme. Por que ele tem isso? Porque há um espírito de fé que está agindo dentro dele. Mas esse espírito de fé está dentro de todos nós. A diferença é que uns deixam se mover, alguns andam com base nesse espírito de fé, e outros não, outros abafam esse espírito. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem esse espírito de fé apenas para a pastora Márcia, apenas para o pastor Jonathan, apenas para o pastor Fernando. Deus tem esse espírito para todos nós, e é isso que eu vim falar para você. Você já tem esse espírito, deixa ele sair, deixa ele se manifestar, e você verá as maravilhas que Deus poderá fazer diante de você. Quando nós começamos a escola videira ali em Goiânia, as pessoas vinham nos afrontar, como Davi foi afrontado com Golias. Quem vocês estão pensando que é? Para abrir uma escola no setor Bueno, irmãos, já tem 3 anos que nós não temos vaga naquela escola, nós não temos, existe uma lista de 2 anos para se matricular naquela escola, e nós vamos crescer, e nós vamos multiplicar, nós vamos ter escolas por princípios, escolas cristãs em todo o Brasil, porque nós vamos contra este espírito de ideologia de gênero, contra esse espírito de pedofilia, contra esse espírito das trevas, na força e no nome do Senhor dos Exércitos. Nós vamos abrir escola, e o Espírito de Deus vai encher essas escolas. Nós vamos abrir universidades, e o Espírito de Deus vai capacitar os pedagogos, debaixo do conhecimento, da fé e do Espírito, para ensinar, para ministrar, para formar, para estabelecer, para constituir profetas, pastores, evangelistas, médicos, psicólogos, pedagogos, dentistas, professores, debaixo desse espírito de fé, debaixo desse espírito profético. Este é o espírito que está sobre mim, este é o espírito que eu vim derramar na sua vida. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos nos ver em Cristo. Todo líder tem que experimentar a transformação da sua autoimagem através da palavra de Deus. Sabe qual que é a boa notícia? É que mesmo que você tenha uma autoimagem distorcida, mesmo que sua família não tenha te dado o devido valor, às vezes o seu professor, às vezes até um pastor, às vezes você cresceu numa igreja onde as crianças, como foi dito aqui hoje, cresceram nos corredores, cresceram de fora das igrejas, cresceram nas ruas, cresceram como espectadores, olhando de fora, como quem estava na porta da igreja. Não havia comida para as crianças, tem um banquete para os adultos, às vezes à noite tem um banquete para os jovens, e tem uma salinha do fundo para as crianças. Não é esse o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o Espírito de adoção. Fala assim comigo: o Espírito de Cristo é o Espírito de adoção. Amados, Deus tem muitos nomes. A Bíblia fala a respeito de muitos nomes de Deus, mas tem um nome que Deus ama ser chamado. Deus ama ser chamado de Pai. Este é o nome que Deus é chamado. E o Espírito de Deus, com gemidos inexprimíveis, que está dentro de mim e dentro de você, clama noite e dia: Abba, Pai. Paizinho, papaizinho. Esse é o Espírito de Deus. Amém? E eu quero te falar, depois que você nasce de novo, esse Espírito, ele tem que se apoderar de você. Obrigada. Ele tem que se apoderar de você. Sabe qual que é a boa notícia? É que depois que você nasce de novo, a Bíblia diz que você é nova criatura. Quem é nova criatura aqui? Você é nova criatura, e se você é nova criatura, sabe o que acontece? Tudo se fez novo na sua vida. Todas as coisas passaram. Eu gosto muito de fazer encontro com crianças, eu ponho uma cruz vazada. E depois que a gente ministra para ela o novo nascimento, fazemos a cura da alma, fazemos a libertação, pregamos sobre o amor de Deus, que não tem largura, altura, profundidade, a extensão do amor de Deus. Pregamos, fazemos teatro, encenamos, fazemos todo um drama para mostrar para elas. Eu levo elas lá para fora e elas colam aqueles pecados da folha dela numa cruz. E nós tacamos fogo e falou que foi tudo queimado. Foi anulado todo escrito de dívidas que era contra nós, que constava de ordenanças. Foi cravado na cruz do Calvário e a cruz é vazada. E nós colocamos uma pulseira na criança que se chama Eu sou nova criatura, eu pertenço a Cristo. E cada criança passa no meio dessa cruz falando a mesma frase. Ou a gente dá a pulseira ou a gente põe uma bandana na cabeça da criança dizendo: sou nova criatura. E eu falo para elas: na hora que você passar no meio dessa cruz,
tudo se fez novo. E nós fazemos isso debaixo de oração, e nós fazemos isso debaixo de jejum, e a criança passa, e a palavra de Deus é pregada, e ela tem poder, porque ela despedaça o jugo, porque ela quebra cadeias, porque ela remove, e ela destrói e anula fortalezas na mente da criança, que a mãe fala que é feio, que é burro, que não vai virar nada. Lá ela ouve outra coisa, lá ela ouve a voz de Cristo, que ecoa no interior dela e explode no espírito dela, porque ela crê, e ela é capaz de nascer de novo, e o Espírito de Deus deixa essas crianças no final do encontro, e elas passam por aquela cruz, e tudo se faz novo na vida dela, e quando ela atravessa ali, ela crê, e muitas crianças ficam desesperadas, deixa eu ligar para minha mãe, deixa eu ligar para o meu pai. Falei, por quê? Calma, o encontro não acabou, porque agora eu sou nova criatura, a minha mãe vai arrumar emprego, o meu pai vai ser curado, minha tia vai ter uma casa, o meu avô, e elas são cheias de fé, e de poder de Deus, porque Deus não faz acepção de idades. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Irmãos, é muito bom pregar aqui. A primeira coisa que eu quero falar com você, rapidamente, é que Davi lidou com 5 tipos de crises. Com 5 vetores de crise. Eu vou falar 4 rápidas, e na outra palavra eu vou falar outra, para ele ser quem ele era. Veja bem, eu não estou falando ainda da identidade de um rei, mas da ascensão de um líder. Líderes com identidade não são voluntários que se alistaram, são soldados, amém? Eu gostei que falaram de Paulo aqui. Paulo só tinha 2 figuras quando ele ia pregar. Paulo apontou para 2 ilustrações. Paulo sempre usava a figura de um soldado ou a figura de um atleta. Por quê? Porque o soldado é alistado para a guerra. E o atleta em tudo se domina. Irmãos, líderes com identidade não são voluntários. Eles são o quê? Soldados. Muitas vezes você se vê como alguém que cumpre uma escala. Deixa eu te falar uma coisa. Você não está aqui para cumprir uma escala. Nós não vamos lidar com voluntários. Ninguém vai conquistar o Amazonas. Ninguém vai evangelizar Manaus com voluntário. Voluntário, ele se dispõe de acordo com a sua agenda. Mas soldado não, soldado é alistado. Soldado não tem uma agenda. Soldado está sempre pronto para o seu general. É isso que soldado é. Ele não fica disponível no domingo, uma vez ao mês. Ele fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Esse é o soldado. Ele não está ali para fazer a sua vontade, mas ele está ali para cumprir a vontade daquele que o arregimentou. E esse que o arregimentou é o nosso general, e ele é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Então, Davi, ele soube lidar com a rejeição. Quem é o rejeitado? Às vezes tem algum líder que ainda trouxe uma alta imagem de rejeitado. Quem é o rejeitado? De acordo com as emoções. Se eu estou bem, eu vou. Se eu não estou bem, eu não vou. Não existe isso. A palavra de Deus é poderosa, amados. Por que a gente enfrenta um público? Por que eu enfrento um Goiânia Arena em Goiânia, que eu ministro para 10 mil líderes, 15 mil líderes? Por que nós enfrentamos um Serra Dourada? Por que nós enfrentamos o Canaã? A palavra do homem não muda ninguém, mas a palavra de Deus, ela é poderosa, e ela penetra a ponto de dividir aquilo que é da sua alma, daquilo que é do seu espírito, a ponto de dividir as juntas das medulas, e ela é apta para discernir os desígnios e os propósitos do seu e do meu coração. Essa é a palavra de Deus, ela é poderosa. Todo líder precisa aprender a vencer a rejeição. Por quê? Porque qual que é aquele rejeitado? Aquele que sempre acha que foi injustiçado. Irmãos, eu não estou aqui para acusar você. Eu me incluo nessa crise. Para de achar que você foi injustiçado. Você vai ver aqui muitas coisas na vida de Davi. Aqueles que ficam à mercê das suas emoções não avançam. Fulano não me escolheu, fulano não me alistou. Eu não fiz parte do teatro. Já tem 1 ano que eu estou nessa igreja e ninguém me reconhece. Deixa eu te falar, você não precisa de ser reconhecido por ninguém. Você precisa de saber o seu valor. Se você não sabe quem você é em Cristo, o mundo espiritual fala para você quem você é. E muito cuidado, porque você tem que ser conhecido no mundo natural. Você tem que ser conhecido diante de Deus. E você tem que ser conhecido diante do inferno. O inferno tem que te conhecer. O inferno não precisa saber o seu nome de registro. O inferno precisa de saber que você é um soldado de Cristo e contra você ele não pode nada. Aqueles que ficam, a consequência, qual que é o rejeitado? Ele se arma. Você chega perto dele, ele dá uma espadada em você. Porque ele está armado. O exemplo de Davi. Irmãos, Davi enfrentou rejeição, eu vou só mencionar. Davi enfrentou a rejeição de 4 pessoas. Quando você enfrenta a rejeição de quem não gosta de você,
até que você passa batido. Mas e quando a rejeição vem daqueles que você ama? Davi enfrentou a rejeição da família, dos pais. Davi enfrentou o desprezo dos irmãos e de toda a comunidade. Davi enfrentou a rejeição da esposa. E Davi enfrentou a rejeição do líder dele. Já imaginou? Hoje o nosso líder é o nosso pastor, nosso sacerdote. Você já pensou se o seu pai, seus irmãos, sua esposa e seu pastor te rejeitar? Será que você iria permanecer? Será que essa crise é demais para você? Vamos ver. Assim fez passar Jessé. A primeira oportunidade, Davi era pastor de ovelhas, estava lá pastoreando as ovelhas do pai dele. E olha o que diz a palavra de Deus, assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu a estes. Tem algo mais difícil para sentir do que você não ser convidado para algo importante? Vai fazer um jantar na casa de alguém importante, você não é chamado. A sua família está fazendo um encontro de família, você não é convidado. A sua escola está fazendo um grande evento, você não foi escalado. Davi não foi chamado para algo importante. Naquela época, Deus falava com seu povo através do profeta. Você já imaginou? Se hoje Deus fala com cada um de nós, quando fala que tem um profeta na cidade, se ele vai na sua casa, o que você sente? Você fica animado. Você fica oriçado, porque você quer ver o profeta, porque você quer ouvir o profeta. O profeta foi na casa de Davi, e o pai de Davi não chamou ele. Quando Davi foi chamado diante do profeta, ele não falou, pai, por que você não me chamou? Não, o que Davi fez? Davi não questionou nada, ele simplesmente recebeu aquilo que o profeta levou para ele. Essa foi a atitude de Davi. A sua atitude, a atitude de Davi já mostra que ele tinha uma identidade em Deus e que a unção que ele ia receber depois só ia vir para confirmar isso. Não foi a unção apenas que fez de Davi um líder ou um homem segundo o coração de Deus, foi a identidade consolidada que ele tinha. Irmãos, Davi não foi à guerra, é outro momento difícil. Naquela época, o bom para um homem de verdade, era ser alistado para a guerra. A maior honraria que tinha numa casa é se os seus filhos, os filhos daquela família, fossem convocados para a guerra. Mas Davi não foi alistado para a guerra. Olha o que diz a palavra do Senhor. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, levou lá no rei, levou 3 filhos no rei, e os seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo filho, Abinadab, e o terceiro filho, Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores foram com o rei. Eles não foram, outros irmãos não foram. Davi, porém, ia a Saul e voltava todo dia para apacentar as ovelhas de seu pai. Está lá em 1 de Samuel 17:13. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Tem muitos testes que nós somos colocados. Não somos convidados para coisa importante. Não somos alistados para a guerra. Cada vez que nós temos um encontro de criança, eu alisto alguns soldados, mas eu deixo outros. E qual que é a atitude daquele que fica? Deveria ser de interceder, deveria ser de ir lá levar, ir lá ajudar. Como Davi ia a Saul todo dia, ia e voltava, levava queijo, levava leite de cabra. Ele ia lá servir, mas ele não ficou rejeitado, ele não ficou humilhado. O diabo aproveita esse tipo de sentimento que nós temos na alma para nos barrar. Ele não pode impedir ou destruir a nossa vida, mas ele pode retardar o que Deus tem para fazer. Enquanto ele retarda, ele ganha tempo. Irmãos, nós estamos devagar, a igreja está devagar. O diabo está chegando antes das famílias. O diabo está matando os filhos no ventre. Sabia que na nação dos Estados Unidos, o diabo tem matado um país inteiro por ano no ventre das mulheres, impedido as crianças de nascer. E cada dia mais, um estado daquela nação tem aprovado, tem legalizado o aborto. Aqui no Brasil é o seguinte, eu sei que essas coisas vão acontecer, mas eu tenho uma atitude, eu tenho uma postura. Enquanto eu estiver aqui, enquanto a igreja estiver aqui, eu vou fazer resistência frontal a todo espírito das trevas que vem contra o ventre das mulheres. As mulheres vão conceber, e elas vão gerar, e elas vão até o fim, e elas vão dar à luz filhos, e esses filhos vão ser erguidos, estabelecidos e constituídos por Deus como profetas, como pastores, como evangelistas, e como apóstolos, e como mestres da palavra.
Irmãos, os tipos de teste que Deus permite para verificar a sua reação, tem que posicionar ou agir como um rejeitado. Não é uma posição que faz de você um líder aprovado. Não fique esperando o título. É engraçado que eu acompanho meu marido há 16 anos. E os 7 primeiros anos, eu fazia tudo o que eu faço hoje. Eu fazia encontro, eu só não estava o tempo todo à frente da escola. Hoje eu estou. Eu fazia encontro, eu fazia discipulado, eu fazia os projetos de evangelismo, eu liderava células, eu cuidava de centenas de células. Hoje eu já cuido de células em todo o estado de Goiás, junto com o meu esposo, células de crianças, ele de células de adultos e jovens. E eu quero te falar uma coisa. E eu não queria receber a ordenação, tive que orar. Uma das viagens que eu fiz a Israel, recebi uma palavra de Deus. O Senhor disse para mim, eu vou derramar um óleo sobre a sua cabeça, porque você tem enfrentado ursos e leões no meu nome, mas depois dessa unção você vai enfrentar gigantes. Foi o que aconteceu com Davi, por isso eu trouxe essa palavra. Davi já havia sido separado por Deus, mas ele precisou esperar o tempo. Deixa eu te falar, líder, às vezes não é que você não é aquele que Deus vai estabelecer para estar à frente de uma igreja, para estar à frente de uma cidade, para estar à frente de uma geração, à frente de um ministério. Deixa eu te falar uma coisa, o seu tempo vai chegar. Deus sabe o tempo certo. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Debaixo do sol. Davi já havia sido separado. Você sabe por que Davi foi alguém completamente aprovado? Porque ele respondeu a Deus em cada posição que ele foi colocado. Quando ele foi colocado na posição de pastor de ovelhas, ele respondeu a Deus, ele amava as ovelhas. Você sabe por que ele destruiu um urso e um leão? Para que não comesse as ovelhas dele. Ele nem sabia que ele tinha aquela força. Mas o amor do pastor, o encargo do pastor, ele era pastor de 100, ele não era pastor de 99. Aquele encargo fez dele o quê? Ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão. Qual é o urso que você tem enfrentado hoje? É a pedofilia? Qual é o leão que você tem enfrentado hoje? É a resistência do pastor da igreja, que não libera um espaço para você, que não deixa você ministrar? Deixa eu te falar, isso é ficha. Prossegue reto, evangeliza os cordeirinhos, ama os cordeirinhos, cuida deles, ensina a palavra. Você vai ter recursos, você vai ter equipe, mas primeiro você tem que se ver à luz de Deus. Quando você vê quem você é em Cristo, você não vai se sentir rejeitado e nem humilhado. O objetivo do diabo é mostrar o quanto você é sem valor. É engraçado que quando Davi não aceitou aquela afronta sobre o povo de Deus. O povo de Deus antes era a nação de Israel. O povo de Deus hoje é a igreja, amém? Tem muitas crises vindo para afrontar a igreja. Muitas, eu não vou mencioná-las agora, só na próxima palavra. O mundo está cheio de pessoas que se sentem sem valor, porque o diabo as convence disso. Eu vim aqui para falar uma frase para você, ela vai ecoar dentro de você, que você não vai aguentar, porque ela vai gritar. O seu valor é exatamente o preço que alguém pagou por você. O seu valor é o preço de sangue. Deus não deu muito para mim e para você, Deus deu tudo. Ele tinha um único filho, e foi isso que ele deu, por mim e por você. Muitas pessoas me perguntam, qual que é a sua identidade? Eu não falo meu nome, eu não falo meu título, eu não falo o meu ministério. A minha identidade é que eu sou mãe de milhares. É isso que eu sou. Deus me chamou para gerar, e eu vou gerar, porque essa unção já está sobre a minha vida. Amém? E você também vai gerar, de acordo com a sua espécie. Não importa quem você é, e sim quem é Cristo. Você vai contra essas afrontas, em nome do Senhor dos Exércitos. Agora o desprezo da mulher. Davi enfrentou a rejeição do pai, dos irmãos, do rei. Ele não foi listado para a guerra. Ele não foi chamado para ir estar diante do profeta. E agora ele enfrenta o desprezo da mulher. Quando o diabo vem em forma de um gigante, é fácil você perceber onde que ele está vindo. Mas quando ele vem usando aquelas pessoas que nós amamos, é muito difícil. Olha o que diz. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, Mical era esposa de Davi. Davi ganhou essa esposa quando ele enfrentou Golias. E aí o rei Saul deu a filha para ser esposa. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Em vez dela estar lá para receber a arca, em vez dela estar lá junto com o encargo com o marido dela, ela estava lá, afastada do povo, olhando pela janela. E ela vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou. Isso aqui é Bíblia pura.
A Bíblia diz que a esposa de Davi desprezou ele. Hoje eu vi a pastora aqui pregando sobre família. Muitas vezes, nós as esposas temos desprezado os nossos maridos por causa de algumas atitudes, por causa de algumas palavras, por causa do biotipo dele. Às vezes é mais tímido, às vezes é mais calado. Deixa eu te falar, não é o biotipo, não é a atitude, não são as palavras que vai fazer dele o cabeça. Ele já é cabeça. Essa é a identidade dele, quer você queira ou não. Essa é a identidade de cabeça. Deus escolheu agir na terra através do homem, mas Deus tem a sua maneira. Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. O homem é o cabeça da esposa, o homem é o cabeça da família. E a menos que tudo esteja posicionado no seu devido lugar, Deus não vai vir, Ele não vai encher a taça na sua casa. Davi teve que lidar com a rejeição e o desprezo de todos que ele amava. Nós vamos ver um vídeo agora, rapidinho. Eu tenho que clicar para o vídeo passar? Não? Ok. Presta bastante atenção. Eu peguei esse vídeo da internet mesmo, só para você ver como que ele foi desprezado pela esposa. É esse mesmo. A arca estava vindo e agora eles anunciaram que o rei vai descer. Vergonha. O grande rei de Israel dançando na frente de todos. Dancei perante o Senhor, que me escolheu para ocupar o lugar de seu pai. Me colocou como rei dessa terra. Mas é lamentável ver um rei se exibindo para os servos como qualquer homem indigno faria. Uma atitude desprezível, Davi. Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor. E me humilharei ainda mais diante dele. Quanta alegria eu senti hoje. Quanto aos servos. Certamente perante eles serei honrado. Ok. Pode dar uma salva de palmas para Davi. Deixa eu te falar uma coisa. Davi se alegrava com a presença de Deus. Davi foi escolhido lá. Ele ainda era um jovenzinho. Quantos adolescentes são intensos? Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho muitas mulheres, muitas esposas, graças a Deus, de líderes e de discipuladores, que eu acompanho hoje. Nós temos um ministério grande ali, porque a graça do Senhor tem sido abundante no nosso meio. Deixa eu te falar uma coisa, que nós temos vivido é sobrenatural, mas sabe com quem eu mais aprendo, irmãos? Eu mais aprendo com as jovens. As adolescentes e as jovens, elas são famintas, elas são sedentas, elas são intensas. Chama para fazer teatro, elas vêm. Chama para dançar, elas vêm. Chama para evangelizar, elas vêm. Chama para viajar, elas vêm. Elas são dispostas, elas são disponíveis. A primeira coisa que faz alguém ser usado por Deus é uma pergunta: você está disponível? Se você está disponível, o Espírito de Deus está também.
Amém? Então, nós temos que nos humilhar, não importa o nosso título, não importa a nossa posição. Quando a presença de Deus vem, nós caímos de joelho e queremos adorar. Irmãos, deixa eu te falar, eu sou muito privilegiada, Deus me ama muito. Eu já viajei muitas nações, muitos continentes. Eu sou filha de juiz e eu tive a oportunidade de ir em várias nações, de passear, de falar algumas línguas, mas nada, absolutamente nada, nunca, em tempo nenhum, em nação nenhuma, em época nenhuma, em palácio nenhum, em continente nenhum, eu experimentei algo parecido do que a presença de Deus. Eu gosto muito daquela música que fala que aqueles que estão no altar estão estragados para o resto. Até esqueci o nome da música, que fala que no Santo dos Santos, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Amém? Você tem que se esforçar para pisar no Santo dos Santos. A graça de Deus está disponível para você. Não contente com o nível raso, não contente com a mesa dos pães asmos, não contente com o átrio, não contente com o santo lugar. Você tem que ir no Santo dos Santos, porque quem já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E a melhor maneira de você estar diante do Senhor é de joelho. É lá que você é forte. Sabe o que acontece? Nós lideramos células de criança, eu acompanho líderes, eu acompanho discipuladoras, mas sabe o que é? Elas levam a palavra viva e poderosa de Deus, toda semana, em cada bairro, em cada canto daquela cidade, daquela outra cidade. Agora nós estamos querendo tomar posse de Aparecida de Goiânia, nós começamos uma igreja em Aparecida de Goiânia, no prédio do Garavelo. Nós já estamos pastoreando mais de 10 mil pessoas, entre eu e meu esposo. Por quê? Por que nós estamos pastoreando lá em Aparecida de Goiânia? Porque lá é o meu território. E sobre o meu território, a unção de Deus está comigo por causa do propósito, não é nada pessoal. Apenas você tem que se ver em Cristo, você tem que se ver encaixado na posição. Existem níveis de liderança diferentes na casa de Deus, mas para cada posição de liderança, existe um nível de unção que acompanha. É nisso que você tem que crer. Por que alguém ousa em vir fazer uma conferência? Porque crê na unção. A unção te capacita, a unção te respalda, a unção te resguarda e a unção te confirma. É ela que te sela. É no preço da unção. É que você veio aqui ouvir estas palavras. Aleluia, nós vamos para frente aqui. Só que ele não está querendo ir, não. Me ajuda aqui, irmãos. Passa para frente aqui e eu vou ministrando para você por causa do meu tempo, que eu ainda quero cantar uma música com você. Deixa eu te falar, depois do desprezo da mulher, sabe o que aconteceu? Ele foi rejeitado e perseguido e ameaçado de morte pelo líder. Depois você lê lá a história que está lá em 2 Samuel. Por quê? Porque o líder deles, Saul e Davi, eles foram ungidos pelo mesmo profeta. Eles tinham a mesma unção, eles tinham o mesmo Deus. Todavia, Saul se sentia ameaçado, porque Saul tinha medo de perder a posição. Porque o mais importante para Saul não era presença, não era unção, era posição. Um líder deve saber quem ele é em Deus. Ele deve saber quem é a sua identidade. Eu gostei muito de falarem de Paulo aqui hoje, porque Paulo é alguém que tem uma identidade consolidada, né? Lá em Lida, ou Listra, não sei, ele foi apedrejado, apanhou, caiu no chão, levantou no outro dia, vamos pregar. Ele confiou, foi na unção. Eu tenho para mim, a Bíblia não diz, que Paulo morreu e ressuscitou. Não tem lógica, ele caiu estirado lá, no outro dia levantou. Irmãos, que força é essa? Ele foi apedrejado. E ele levantou e foi prosseguir. O foco dele, os olhos dele. Você sabe que o segredo de todo vencedor está exatamente aonde ele coloca os olhos. Você coloca os olhos nas circunstâncias? Você coloca os olhos na crise? Você coloca os olhos na dificuldade? Ou você firma os seus olhos no propósito de Deus? Deixa eu te falar, Deus fala com cada um. Deus dá a medida da unção para cada um. Deus usa homens, Deus usa a sua liderança para falar para você a sua posição e para te treinar. Né? Ele foi rejeitado e perseguido. Quando alguém tem atitude de rejeitado, dificilmente perde a chance de se vingar, sim ou não? Isso aqui eu tirei essa foto de uma apostila de crianças. Uma vez, mesmo sendo perseguido de morte, Davi encontrou Saul dormindo numa caverna. E ele estava em guerra, porque Davi, mesmo enfrentando tudo isso, ainda não sendo
quem ele era. Ele formou um exército. E ele teve oportunidade, mas ele não fez. Ele não se vingou. Porque do Senhor é a vingança. Do Senhor pertence a vingança. Amém, irmãos? Nós não temos que ter esse espírito. E eu percebo claramente qual que é a identidade de Davi. A identidade de um discípulo de Deus. Com toda a resistência da esposa, da família, do líder. Davi, ele formou um exército. Quando um líder sabe quem ele é em Deus, ele é firme na sua liderança. Firme não quer dizer duro, firme não quer dizer forte demais. Firme quer dizer, em última instância, constante. Aquele que não recua, aquele que não retrocede. Deus tem uma unção para nós, não é apenas de perseverar. Muitos têm perseverado. Muitos têm continuado pastoreando a igreja, têm continuado liderando uma célula, têm continuado a estar à frente de uma geração. A grande questão não é perseverar. Perseverar é um passo para um guerreiro. Mas você tem que prevalecer. Você tem que ir até o fim. Se você tiver que morrer, morra. Eu gosto do que Esther falou. Quando ela esteve diante do rei, ela foi defender o povo dela. Ela foi para isso. O mentor, o discipulador dela falou, será que não foi para esse momento que você foi colocada como rainha? Se você não responder na sua posição agora, Deus vai suscitar de outro lugar, vai vir salvação para Israel, porque Deus é Deus de Israel. E Esther foi, ela jejuou, ela se preparou, ela confiava em Deus, ela convocou um jejum e ela falou que ia diante do rei. Se o cetro não fosse levantado, ela ia morrer. Mas o que ela disse? Se perecer, pereci. Será que Deus tem Esther hoje? Às vezes nós fomos chamadas por Deus adulta. Eu fui chamada por Deus, eu tinha 23 anos. Foi quando meu marido foi acometido do câncer. Deus me chamou, eu já tinha ideias pré-concebidas, uma mentalidade pré-concebida. Eu queria ser uma juíza, uma promotora. Deus frustrou os meus sonhos pessoais. Deus tinha algo melhor para mim. Amém? E hoje eu treino exército desde a infância. Hoje eu pego a minha mão, a minha vingança com o diabo é pregar para as crianças. A minha vingança com o diabo é ir no encontro de crianças e na hora da libertação, libertar ela de espíritos imundos, de maldição hereditária, de cigarro, de morte, de doença, de bebida, de pedofilia, de homossexualismo, de esoterismo. E eu mando a mão na cabeça delas, eu falo, vai casar, o homem vai ser homem, a mulher vai ser mulher, vai adorar só a Deus, vai estar à frente de ministérios. Eu estendo a minha mão e creio que uma unção é transferida. E eu ponho a mão em todos. Essa é a minha vingança. O diabo já tentou tirar a minha vida várias vezes. Quando eu estava escrevendo esse manual, que eu dei de presente para o pastor, eu fui cometida de uma doença que eu nunca tinha ouvido nome na vida, que se chama síndrome do túnel do carpo. Quando o médico falou, fez vários exames, deu choque, enfiou agulha no meu braço. Ele falou, não, isso não é uma doença tão grave não. Só tem uma coisa, a senhora não escreve e não digita. E não fica segurando um objeto muito tempo. O que o diabo queria fazer comigo? Irmãos, eu não trabalho muito com o corpo, eu trabalho com a cabeça e com as mãos. Eu escrevo, eu sou diretora de uma escola e agora eu estou escrevendo livros. Eu terminei esse livro com dor, com lágrimas, mas eu estou sendo curada para a glória do nome de Jesus. Muitas vezes ele vem à noite e tenta colocar dormência, dor, e eu grito, mas eu vou orando e vou vencendo. Por quê? Porque eu não retrocedo. As crises não irão passar, mas você vai passar por elas e vai sair ileso. Deixa eu te falar uma coisa. A segunda coisa, você tem que vencer o milindre. Quem é o melindroso? Coloca os olhos em si, se magoa facilmente, leva para o lado pessoal. Para de levar as coisas para o lado pessoal. Se o seu líder te ajusta, te ensina, aleluia, tudo que eu quero na vida é alguém sobre mim. Eu louvo a Deus cada vez que eu sou ajustada, cada vez que eu sou admoestada na palavra. Um homem ou uma mulher de Deus nunca pode andar só. A célula nos protege, o discipulado nos protege, a rede de geração nos protege. Amém, irmãos? É proteção sobre nós. Por quê? Porque às vezes você está ali sendo inclinada.
A Bíblia diz que o leão anda rugindo ao seu derredor, louco para te tragar. Eu amei hoje aqueles muros, quase que eu pedi para deixar os muros aqui, para eu falar as brechas. Se coloca na brecha na vida do seu discípulo. Se ele está sendo tentado, eu acompanho muitas jovens, aquelas que entram na corte, eu começo a falar com elas semanalmente. E aí? Não fica só, leva a vela. A ocasião faz o ladrão, mas eu nem vou entrar nisso aqui. É muito sensível às críticas e aos comentários que falam sobre ele. Deixa eu te falar, Davi não estava nem aí, porque que o povo falava dele. Olha isso aqui, você não tem que preocupar com a opinião das pessoas, você não tem que se ofender facilmente, você é aquilo que a Bíblia diz que você é, você não é aquilo que os outros dizem, ou que os outros pensam, ou que os outros enxergam, você é aquilo que Deus falou que você é, e Deus te colocou por cabeça e não por cauda, Deus te colocou à frente para treinar um exército, Deus vai te dar as habilidades que você precisa. Eu falo nesse livro meu, Escolhidos desde o Ventre, que Deus, você vai descobrir logo quais são as suas aptidões. Eu achei bom o testemunho do pastor Fernando, que ele conta muito, eu fico muito cheia de ouvir, que a esposa tem as ideias, aí ele pega as ideias e executa, e ela fica, uai, mas a ideia é minha. Ele fala, não, ideia sem execução é nada. Deixa eu te falar, você vai casar com o tipo certo, que vai potencializar o seu ministério. Amém? Deus vai te colocar na célula certa. Deus te colocou na igreja certa. Deus te colocou com o pastor certo. Deus te colocou com o líder certo. Não arreda o pé daquilo que Deus tem para você. Não arreda, porque é lá na posição que a bênção vai descer. Se você sai da posição, a bênção encontra outra ou encontra uma cadeira vazia. Sangue do Cordeiro, nem era esse a minha mensagem. O teste de Davi. Esse aqui é o pior teste. Nós estamos caminhando para frente. O teste do irmão, olha o que o irmão dele também desprezou ele, o irmão dele era guerreiro. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar para aqueles homens, ele falou para outros homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse, por que você desceu aqui? Você lembra que Davi não foi alistado para a guerra? E Davi ia lá ver quem que estava afrontando o povo de Israel. Bem conheça a tua presunção e a tua maldade. Você desceu aqui, Davi, apenas para ver a guerra, para ver a peleja. Respondeu Davi, o que eu te fiz, meu irmão? Fiz só uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Contra quem você fica furioso? Davi foi confrontado. O irmão dele confrontou ele. Em vez de ele ficar lá ofendido dentro de casa, comendo aquela amargura de rejeitado e de desprezado e de humilhado, perdendo tempo em vez de ir lá evangelizar, olha o que ele não se ofendeu. A preocupação não era do seu irmão. Davi não estava preocupado com o irmão. Davi queria defender a Deus. Quem que está afrontando o exército do Deus vivo aí? A sua atitude prova se você é melindroso. Vença o milindre. Não ouça o que os outros falam de você. Aprenda a ser confrontado. Tem gente que depois de ter um desentendimento com o irmão, não vai no culto, não vai na célula, larga a posição. Eu também não vou nesse encontro, não, eu também não vou nessa conferência, ninguém me reconhece, também não vou. Deixa disso, irmão. Pula essa fase, cresce, avança, muda de nível. A voz de Deus, você fala para ele ou para mim. Enfrente o inimigo certo. Davi não olhou para Golias e não para Eliabe. Davi não estava preocupado com o que o irmão estava pensando dele, e aqueles homens que estavam lá estavam falando dele. Davi estava preocupado o seguinte, tem alguém afrontando o exército do Deus vivo. Israel é a nação santa, é povo escolhido de Deus, e isso não pode ficar assim. Gente, todo dia alguém ia lá, um gigante, falar, não tem guerreiro, não tem rei nesse povo, não tem ninguém que me vence. Depois que Davi derrotou Golias, todos se calaram. Na hora que você permanece firme na posição que Deus tem para você, você vai emudecer o inimigo. Você sabe que lá no Salmo 8 diz que o louvor da criança cala o inimigo? Eu louvo a Deus porque o Senhor está ensinando as crianças a cantar. Porque a Bíblia diz que o perfeito louvor suscita da boca de crianças, de pequeninos. Deixa eu te falar, põe as crianças para cantar. Às vezes eu faço acampamento com os alunos da escola e eu percebo que está resistido, que a unção ainda não cresceu. Eu falo, é o seguinte, todo mundo lá para a capela. Leva o povo para a capela. E taca uma música, e projeta a letra, e põe os alunos para cantar. Irmãos, deixa eu te contar a maior chave do meu ministério. A unção está naquele que crê. Põe seu rebanho para cantar a palavra, que você vai ver o exército do inimigo bater em retirada. Põe as crianças para abrir a boca, põe versículo na boca delas, põe música de versículo na boca delas, e você vai ver todo o bairro se converter e se render a Jesus Cristo.
Amém, irmãos? Não é presunçoso. Um garoto querendo lutar contra um gigante naquela época poderia parecer presunção até hoje. Mas deixa eu te falar, presunção seria se Saul gostava da posição. Os irmãos estão comigo ou não? Eu vou acelerar agora, eu sou igual a pastorinha ali. É porque eu sou um foguete também, sabe? Negócio comigo é não são. Deixa eu só te falar uma coisa. Presunção era um garoto querendo enfrentar um gigante? Não! Presunção é se Saul, com a posição, com a armadura, fosse lá só para manter a posição. Eu sou rei, eu vou vestir a minha armadura. Mas humildade e fé é usar uma funda. Saul usou a funda. Presunção é usar a posição para ter reconhecimento. Fé é usar a palavra para ter resultado. Põe a palavra na boca do líder. Líder, põe a palavra na sua boca. Pastor, eu não sei pregar. Quem falou que eu sabia? Um dia uma criança chegou em mim. Eu queria tanto pregar igual a senhora. Eu falei, eu te conto. Não, a gente vai fazer um curso. Eu falei, não precisa, amor. Vai para sua casa. Pega uma passagem da Bíblia, decora, põe na sua boca, só isso. E aí eu orei por ela. Ela agora está impossível, está pregando aonde vai. Chega na escola, ela não deixa a professora dar aula. Ela faz devocional, não dá tempo de eu passar os vídeos dela. Antes de Deus estabelecer alguém, Ele vai gerar situações. A crise tem vindo para intimidar, para parar, para destruir, para minar sua fé. A presunção é confiar em si mesmo, a fé é confiar no Senhor. O diabo não olha o seu tamanho, mas ele teme o tamanho da sua fé. Amém, irmãos? Uma vez nós fomos fazer um evento, e eu fui pedir ônibus para o irmão. Irmão, eu quero fazer um evento, quero levar minhas crianças, quero levar ela para o prédio da igreja, para me pregar o evangelho, para me fazer um teatro para ela. Tá bom, irmãzinho, eu vou te ofertar um ônibus. Falei, ok, eu preciso de 40. Irmãos, os políticos, irmãos, olharam para nós assim. Quem que você pensa que é? Que no carnaval, onde você vai arrumar esses meninos? Eu falei, eu não sei, Deus vai trazer. E 40 ônibus não deram. E o marido da pastora Ana Cláudia, que é um servo, pastor Cláudio Lises, foi para o Goiânia Arena receber com a equipe dele para estacionar 63 ônibus. Só de Goiânia. Fora os que vieram da cidade do interior. Pode dar salva de palmas para o Senhor. O Senhor levou 6.000 crianças para ouvir o evangelho, e elas oraram e elas ofertaram para a África. E elas cantaram, nós gravamos um CD e um DVD nesse dia. Deixa eu te falar, por último, Davi, ele assume a responsabilidade pelos resultados. Eu nem vou falar do último teste, vou falar só desse penúltimo, porque eu quero cantar uma música com você. Rapidamente. Aconteceu que Davi, ele foi levar o exército dele para guerrear, para ajudar um vizinho, e alguém saqueou as famílias e o povo dos soldados dele. Olha o que diz a palavra de Deus, 1 Samuel 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra Ziclag e a esta. E ferido e queimado tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Então Davi e o povo que se achava com ele. Davi tinha ido guerrear com seus guerreiros e voltaram. Começaram a chorar, a prantear. Davi muito se angustiou, pois o povo falava, Davi, nós vamos te apedrejar. O povo levou nossas mulheres, levou nossas crianças, levou nosso povo. Porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Deixa eu te falar, não tem nada mais terrível para um líder do que ter que enfrentar um fracasso. Ele foi guerrear com o exército dele para ajudar a cidade vizinha, e o diabo veio e saqueou o povo dele. Não matou, não feriu, não levou. Eu não dá tempo de eu te contar, mas qual foi a atitude de Davi? Ele não se defendeu, ele não deu desculpa para o exército dele. O exército estava em amargura, estava falando que ia apedrejar ele não tentou fazer com que se conformasse com a perda. Conforme, irmão, é assim mesmo. A guerra é assim, você perde uma batalha, ganha a guerra. Não, Davi não se conformou com a perda. Davi não se culpou, não se defendeu, não culpou ninguém. Davi fez o quê? Fala assim comigo, porém Davi, fica de pé, sem conversar. Fala assim comigo, porém Davi se reanimou. Se reanimou. Se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi se reanimou no Senhor. Hoje tem líderes aqui. Nós vamos cantar uma música e eu vou estar orando. O Senhor vai reanimar você. Eu não sei se você tem passado por melindres. Não sei se as pessoas têm te chamado de presunçosos, de arrogantes. Não sei se você tem sido rejeitado
ou por líder, ou pela sua família, ou pelos seus irmãos. Eu só sei de uma coisa, você vai se reanimar no Senhor. Sabe qual que foi o resultado daquilo lá? Ele reanimou o exército. Foi correndo atrás da tropa que levou o povo dele. Mas ele não trouxe só o povo de volta, pastor. Ele não trouxe só as mulheres e as crianças. Ele trouxe o despojo de guerra que aquele povo tinha guerreado. Ele voltou para casa com os filhos, com as esposas e com o despojo, com guerras, com armas e com riquezas. Dá uma salva de palmas para Davi e a atitude dele. Presta atenção nessa música. E no final eu vou fazer uma oração curta. Recebe um renovo hoje. Vamos cantar essa música em fé. Presta atenção nessa letra. Quero convidar você para juntos nós declararmos essa palavra para mim e para você. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isto é mistério com Deus e você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante de eu reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Deus está te levantando, líder. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar, pesquisar dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas tudo que eu quero é que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus. Está dentro de você o que você é. Não. Tá bonito, declare. No que você possui, o que sabe fazer. Isto é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante de eu reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, nada pode te parar. Nada vai anular a identidade que Deus colocou dentro de você. Líder de criança, pastores, declare. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante de reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir.
Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te quiser. A pastora vai estar orando sobre você nessa manhã. Deus quer Pai, no nome de Jesus, eu creio que o Teu Espírito Santo já está operando nós no queremos convidar interior de você. cada um. Sai do seu lugar, irmão. Aqueles que precisam se reanimar no Senhor. Aqueles que o diabo tem tentado minar sua força. Você é um espelho, irmão. Você reflete a imagem do Senhor. Amém. E o Senhor, de fato, Ele tem uma medida para você hoje, a revelação. Deus usa duas coisas para animar você. Ele usa a palavra e Ele usa os relacionamentos. Crê nessa palavra. Não deixe o diabo vir como ave de rapina, roubar o que foi plantado no seu coração. Você é terra boa, você é terra fértil. E os relacionamentos que você tem que ter na igreja, com a liderança da sua geração, do seu pastor, é isso que vai levantar você, alçar você, acender você na identidade de um líder que não recua diante de nenhum desafio. Pai, no nome de Jesus, os pastores estendem a mão também, as irmãs que estão aqui. Senhor, agora nós liberamos uma unção fresca. Nós liberamos uma fome nova. Agora, nós liberamos um encargo novo. Rei calamasu queraindá, lamanache rebalamanas. Pai, nós liberamos a unção da conquista. Aleluia. Há uma unção que está sobre nós. E é por causa do propósito. E todos aqueles que se expuseram a essa palavra e creram nela, receberão esta unção. E é como um dínamos da parte do Senhor. Eles vão ser fortalecidos, revigorados, fortificados no Senhor e na força do poder do Senhor. E eles não vão se sentir rejeitados, não vão se sentir desprezados, não vão se sentir humilhados, não vão se sentir acuados, seja por quem for, em que situação for. A crise não tem o poder de os parar, a crise não tem o poder de mentir a respeito da capacidade, da provisão que cada um tem no Senhor e na força do poder do Senhor. Recebe a unção de conquista, recebe a unção de líder. Você é um líder, você foi colocado, meu irmão, você foi colocado, minha irmã, para ser estabelecido por cabeça. O Senhor vai te dar rebanho, o Senhor vai te dar equipe, o Senhor vai te dar recursos, o Senhor vai te dar espaço, o Senhor vai multiplicar a sua medida de fé nesses dias, em nome de Jesus, amém. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Talvez ninguém te note, mas Deus te nota. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Deus não vai desistir de você. Deus está ativando você aqui, ó. Essa geração vai dar fruto. Talvez você não pode. A pastora Valéria vai estar orando. Vamos estar orando aqui ainda com vocês. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar. Riqueza dentro de você. O ouro eu consigo só. Existe em você. O que você fez eu deixar de fazer. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui. Isto é mistério de Deus. Há um mistério aqui nessa manhã. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Olha que o mundo ainda não. Deus está ativando aqui, ó. Deus está ativando a tua identidade, meu irmão. Mais raro que o ouro puro de Ofir. Não desista do seu ministério. Ele está aqui, sinta ele. Sinta a presença. Deus vai te levantar.
Deus vai te usar, vai ativar o reino espiritual, a unção sendo liberada nessa manhã. Deus vai ativar. Deus vai ativar muita gente hoje. Deus está liberando a unção. Abre o teu coração, a tua boca, meu irmão. Você vem para receber essa unção. Deus quer que você saia dessa crise em que o mundo está vivendo, para você viver o sobrenatural de Deus, para você viver mais de Deus. Como Davi foi ativado, um pastor. Mas Deus achou, Deus te achou, Deus te encontrou nessa manhã. Deus vai te levantar, Deus vai te usar. Davi foi levantado para vencer os gigantes. E os gigantes que vieram na tua frente, Deus vai fazer você derrotá-los.